Oi, turma! Sou a professora Ludmila e hoje nós vamos discutir a unidade 2 do material didático da matéria Medidas de Saneamento do curso de Agente de Combate às Endemias. Nós finalizamos a última aula falando sobre a importância da investigação epidemiológica de doenças e agravos. Hoje nós vamos discutir sobre as doenças transmissíveis e ver qual é o nosso papel para evitar que essas doenças se espalhem. Vamos iniciar falando sobre as doenças preveníveis por imunização, as que têm vacina e que vão evitar que a pessoa contraia. Todos nós sabemos como as vacinas agem. Por que desde muito pequenas as crianças são vacinadas? Sobre aquelas doenças que aquelas doenças que você já pegou uma vez e não pega mais? O mecanismo da vacina é parecido. É porque as vacinas fortalecem o nosso sistema imunológico, que é a nossa defesa contra micro-organismos que provocam as doenças. O que acontece é o seguinte: a vacina imita o micro-organismo que causa a doença e quando ela é injetada no corpo, vai para a corrente sanguínea e o corpo entende que aquele produto é algo prejudicial, que precisa ser eliminado. Então, o sistema imunológico entra em ação e combate o produto da vacina. E enquanto ele está agindo em cima da vacina, ele produz anticorpos contra a doença. Em outros momentos, quando a pessoa entra em contato com vírus ou bactéria que causa aquela doença, a resposta vai ser muito rápida, porque já tem a memória de como combater aquele vírus ou aquela bactéria, aí os anticorpos são encaminhados e muito rapidamente evitam que a pessoa tenha a doença. Variando de doença para doença, algumas vacinas precisam ser repetidas com o passar dos anos para reforçar a memória do organismo contra a doença. Agora nós vamos falar sobre algumas doenças que podem ser evitadas com a vacinação. A primeira delas é a hepatite B, que é uma doença causada por vírus e é transmitida em contato com o sangue contaminado. O que facilita a transmissão da doença é a relação sexual desprotegida, o compartilhamento de seringas, instrumentais médico e odontológico, não esterilizado de forma correta, transfusão de sangue contaminado. Também pode ser passada da mãe para o filho durante o parto, o que nós chamamos de transmissão vertical. O período de incubação, que é o intervalo entre a contaminação da pessoa e o aparecimento dos sintomas, sendo que nesse período a pessoa infectada já pode transmitir a doença, é de 30 a 180 dias, com média de 60 a 90 dias. Por volta de 2 a 3 semanas antes de começar a ter os primeiros sintomas de hepatite B, até chegar à fase aguda e à fase crônica da doença, a pessoa portadora pode transmitir a doença. A infecção por esse vírus pode ser assintomática, quando a pessoa, mesmo com a doença, não tem sintoma nenhum, mas pode infectar outras pessoas, ou sintomática, quando tem os sintomas. Os primeiros sintomas da doença são mal-estar, cefaleia, que é a dor de cabeça, febre, náuseas e vômitos, dor abdominal, icterícia, que é a cor amarelada da pele e dos olhos, fezes esbranquiçadas, que se chama acolia, aumento do fígado, que é a hepatomegalia, urina escurecida, que é a colúria, e aumento do baço, que é a esplenomegalia. O diagnóstico é feito por meio de exame de sangue. Depois de notificar um caso suspeito ou confirmado, os profissionais de saúde devem agir de acordo com as recomendações do Sistema de Vigilância Epidemiológica. É importante que a população seja esclarecida em relação à doença e que nesta orientação seja falado da necessidade do uso de preservativo durante a relação sexual e os riscos do uso de seringas compartilhadas, ressaltando que esse cuidado é mais para os usuários que são usuários de droga. Considerando a dimensão dos problemas sociais e de saúde que envolve o dependente químico e sua família, vários municípios possuem serviços ou equipes especializadas para o atendimento dessas pessoas, como, por exemplo, o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS. De acordo com as recomendações da Política Nacional de Imunização, que é o PNI,
que é o Sistema Nacional do Ministério da Saúde, que controla a forma certa de aplicação das vacinas, a vacina para prevenir a hepatite B deve ser aplicada nos menores de 1 ano de idade a partir do nascimento e, de preferência, nas primeiras 12 horas depois do parto, para evitar a transmissão vertical, que é da mãe para o filho. Pelo calendário nacional de imunização, são aplicadas 3 doses antes de completar 1 ano. Tem algumas pessoas que, por causa de suas condições, principalmente seu trabalho, devem estar atentas quanto à vacinação contra a hepatite B. Por exemplo, as manicures, os profissionais de saúde, os usuários de hemodiálise. Esses profissionais precisam ser vacinados pelo grande risco de contaminação, além de tomar bastante cuidado na realização do seu trabalho para evitar o contato com sangue. Lembrando que, principalmente por causa do período assintomático, a pessoa pode ter a doença e nem saber. Na fase aguda da doença, as pessoas com hepatite B devem receber acompanhamento especial, devem fazer repouso, administração mínima de medicamento, porque como a doença compromete o fígado, usar medicamento vai reforçar o órgão ainda mais. Não ingerir bebida alcoólica, não fumar e ter uma dieta pobre em gorduras. Tudo isso devido à fragilidade do fígado presente nessa fase. Para os doentes crônicos, esses cuidados são redobrados e eles devem ser orientados para não usarem bebidas alcoólicas e fumo, esclarecidos sobre a possibilidade de hospitalização em caso de agravamento do quadro clínico. Outra doença que é evitada pela vacinação é a poliomielite, que é popularmente chamada de paralisia infantil, em que a doença perde o movimento das pernas e elas atrofiam. Muitas vezes, a pessoa que tem a doença não consegue andar ou ficam com deficiência para toda a vida. Até 1980, o Brasil apresentava altos índices de paralisia infantil. Considerando a gravidade dessa doença, foi elaborada a estratégia dos Dias Nacionais de Imunização, com imunização em grande escala, que, associados às ações de vigilância epidemiológica, possibilitaram a gradativa diminuição do número de casos, motivo pelo qual, em 1994, o Brasil recebeu da Organização Mundial de Saúde o certificado de erradicação da transmissão autóctone do poliovírus selvagem nas Américas. Então, foi considerado que no Brasil estava erradicada a doença. A partir daí, o Brasil assumiu o compromisso de manter altas coberturas vacinais para evitar a reintrodução do vírus, bem como adotar medidas de controle que consistem em ações de vigilância epidemiológica sobre os casos de paralisia flácida aguda sugestivos de poliomielite. A poliomielite pode ser causada por 3 tipos de poliovírus, 1, 2 e 3. A transmissão ocorre principalmente por contato direto de pessoa a pessoa, sendo a boca a principal porta de entrada do vírus. A transmissão oral ocorre através de gotículas de muco expelidos pela tosse, fala ou espirro. Mas a água e alimentos contaminados com fezes de doentes também são formas de transmissão do poliovírus, ainda mais se considerarmos, como já falado na aula anterior, as condições precárias de saneamento básico do Brasil. O período de incubação é de 2 a 30 dias, mas em geral varia de 7 a 12 dias. O doente apresenta de repente deficiência motora, vai ser a dificuldade de movimento, além de febre e flacidez muscular, e são afetados principalmente os membros inferiores. Não há tratamento específico após a instalação do quadro de poliomielite. Nesses casos, é importante detectar a doença rapidamente, pois além da implementação de medidas de vigilância epidemiológica, é preciso uma rápida intervenção para que o doente tenha o suporte necessário para evitar maiores danos. Outra doença que possui vacina é o tétano, que é causado por uma bactéria que libera uma toxina e não é contagiosa. A contaminação ocorre com a introdução de bactéria em um ferimento principalmente com material perfurante, contaminado com poeira, terra ou fezes contendo a bactéria.
Por isso que quando há um acidente, por exemplo, com perfuração do pé com um prego, é necessário analisar a situação vacinal e se é necessário providenciar a vacinação daquela pessoa. Quando há contaminação pela bactéria, ela elimina uma toxina, a toxina tetânica, que penetra nos nervos e vai para a medula espinhal, onde passa a provocar estímulos nervosos que provocam contrações musculares. Primeiro, essas contrações começam no rosto e pescoço, depois passam para o tronco, e aí podem acontecer muitas convulsões e asfixia, porque os pulmões não conseguem expandir. O tratamento é feito com sedativo, soro e antibiótico. Uma possibilidade muito grave da doença é o tétano neonatal, que pode acontecer em recém-nascidos, em que a mãe não foi vacinada corretamente. O recém-nascido infectado abandona o aleitamento materno pela dificuldade de movimentar a musculatura da face, tronco e abdômen devido à rigidez. A paralisia da musculatura da respiração pode levar a criança a óbito. Após a notificação de um caso neonatal, a mãe do recém-nascido deve ser encaminhada para receber vacinação. Há necessidade de se orientar a população quanto aos cuidados com o umbigo, o coto umbilical, que não deve ser cuidado colocando produtos contaminados como antigamente era feito, quando era comum usar terra, fumo e outras coisas no umbigo do recém-nascido. Os óbitos ocorridos em recém-nascidos menores de 28 dias devem ser investigados. Para o adequado controle da doença, é importante que as mulheres em idade fértil estejam com a imunização contra o tétano atualizada e que o atendimento pré-natal seja garantido a todas as gestantes. Outro exemplo de doenças que são imunizáveis e são contagiosas são a coqueluche, difteria, cachumba, rubéola, sarampo e varicela, que é a catapora. A coqueluche é uma doença bacteriana causada por crises de tosse que dificultam a respiração. A difteria também é conhecida como croup, que é bacteriana e produz uma inflamação com pus na garganta e a formação de uma membrana que dificulta a deglutição. A cachumba é uma doença viral caracterizada pelo inchaço das glândulas salivares e apresenta como sintomas febre baixa, mal-estar geral, cefaleia, dor na garganta e anorexia, que é a falta de apetite. A rubéola é uma doença viral que se manifesta com o aparecimento de manchas avermelhadas na pele, que viram pequenas feridas. Inicialmente, essas manchas surgem no rosto, pescoço e no couro cabeludo, depois passam para o restante do corpo. A febre baixa e presença de aumento ganglionar nas regiões atrás da orelha e na nuca. O caso mais grave de rubéola é a síndrome da rubéola congênita, quando a gestante adquire a doença e o feto apresenta vários sintomas. O sarampo é extremamente contagioso e transmissível e caracteriza por febre, tosse seca, coriza, lacrimejamento e fotofobia, que é a sensibilidade à luz. Por volta do 4º dia da doença, surge o exantema, que é conhecido como a lixinha na pele, e a tosse passa a ser produtiva por causa da produção de catarro. A catapora ou varicela tem como sintomas febre, erupções de pele que começam como bolinhas e depois formam crosta, que são as casquinhas nas feridas. As lesões são mais concentradas na cabeça, na face e no tronco e são acompanhadas de mal-estar, falta de apetite e muita coceira. Para evitar a transmissão das doenças, é importante restringir a circulação das pessoas doentes. É comum que o profissional de saúde realize vacinação de bloqueio quando há em uma área casos suspeitos de sarampo ou rubéola. Na fase escolar, é comum o contágio por catapora e cachumba, o que exige do profissional de saúde oferecer orientações sobre os sintomas dessas doenças e como agir em casos de contágio. A meningite pode ser causada por diversos micro-organismos, como fungos, vírus e bactérias.
Mas para a saúde coletiva, as de maior destaque são as meningites bacterianas. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa por meio de gotículas e secreções da faringe. Os sintomas são febre, dor de cabeça intensa, náuseas, vômitos, rigidez de nuca e algumas vezes petequias, que são manchinhas pequenas na pele. Após a notificação do caso suspeito, é necessário adotar as medidas de controle de acordo com o sistema de vigilância em saúde. A quimioprofilaxia é indicada apenas para os contatos próximos dos casos confirmados. O tratamento para a meningite é a administração de antibióticos e exige hospitalização do doente com isolamento. Existem 3 vacinas relacionadas à prevenção da meningite. A vacina BCG previne a ocorrência da tuberculose na forma mais grave, que é a meningite tuberculosa. A vacina anti-IB previne a infecção pelo Haemophilus influenzae do tipo B, e a vacina antimeningocócica previne a infecção por alguns tipos de meningococos, especialmente os tipos A, B e C. A implantação da BCG e da anti-IB no calendário de vacinação foi satisfatória, pois o número de casos de meningite no Brasil reduziu significativamente. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda causada pelo vírus amarílico, encontrado principalmente em regiões de mata e em muitas delas é endêmica. Pode apresentar-se sob 2 formas: febre amarela silvestre, que tem como vetores os mosquitos do gênero Hemagogos e Sabetes, sendo os primatas os principais hospedeiros e o homem o hospedeiro acidental, e a febre amarela urbana, que tem como vetor o mosquito Aedes aegypti e o homem como hospedeiro principal. A febre amarela urbana foi erradicada no Brasil em 1942, quando foi notificada pela primeira vez no município de Serra Madureira, no Acre. Em 2000 e 2001, a ocorrência de surtos de febre amarela silvestres em área onde a doença não ocorria há praticamente 50 anos, levou as autoridades sanitárias a redefinir os limites das áreas de risco para sua transmissão, acrescentando algumas regiões às áreas de risco. Minas Gerais hoje é considerada em transição, ou seja, com possibilidade de virar endêmica para a febre amarela. A transmissão ocorre pela picada do mosquito, infectado pelo vírus da febre amarela, e após 3 ou 6 dias, o indivíduo pode começar a apresentar os sinais da doença. O sangue do doente é considerado infectante para o mosquito cerca de 24 a 48 horas depois do aparecimento dos sintomas e de 3 a 5 dias após o início da doença. A doença tem como sintomas febre, calafrios, cefaleia, que é a dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos. Na forma grave, a pessoa apresenta icterícia, que é o tom amarelado na pele e nos olhos, hematêmese, que é o sangramento no estômago, melena, que é o sangramento nas fezes, e manifestações hemorrágicas, que podem estar ligadas a sinais de insuficiência das funções hepáticas e renais. Após a notificação do caso suspeito, deve ser realizada a investigação epidemiológica para confirmação diagnóstica, bem como o preenchimento da ficha de investigação epidemiológica. Além disso, é necessário fazer a busca ativa de novos casos suspeitos no local provável de infecção e providenciar a vacinação de bloqueio na área de ocorrência daqueles casos, para os moradores não vacinados ou que não puderem comprovar a vacinação. Para o controle do vetor urbano, que é o Aedes aegypti, o mesmo da dengue, é importante a destruição dos criadouros favoráveis à proliferação e uso de larvicidas e inseticidas em recipientes com água parada. Essa função é feita pelo agente de combate às endemias. Como medida de prevenção, a vacina contra a febre amarela deve ser aplicada em toda a população residente na área endêmica e na área de transmissão, além de ser também indicada para os viajantes que se desloquem para essas áreas de risco. A raiva humana é uma doença extremamente preocupante para os serviços de saúde,
pois é praticamente 100% letal, porque existem pouquíssimos casos de cura no mundo. A Índia é uma região que apresenta os maiores casos de doenças, seguidos pela África, América e Europa. É causada por vírus e transmitida ao homem pela saliva, durante mordidas, arranhões ou lambeduras de ferimentos ou mucosas por cães, gatos, macacos e outros primatas, morcegos e bovinos infectados. Após a entrada do vírus no organismo humano, ele se multiplica na área lesionada, invadindo as terminações nervosas locais e difundindo-se pelos neurônios até o sistema nervoso central. Ao chegar ao cérebro, produz uma reação inflamatória, causando meningoencefalite, levando ao agravamento do caso. Do cérebro, o vírus volta a circular, atingindo as glândulas salivares, sendo possível transmitir para outras pessoas. Os sintomas podem aparecer em menos de uma semana até um ano ou mais. Na maioria das vezes, 45 dias no homem e em 10 dias a 2 meses no cão. O doente relata diminuição da sensibilidade no local da lesão e queixa-se de mal-estar geral, dor, cefaleia e febre. Com o agravamento do quadro, ocorrem crises convulsivas, excitabilidade diante de estímulos luminosos ou sonoros, dilatação das pupilas e sudorese, que é o suor em excesso. A cialorreia, que é a presença de baba, está presente e a deglutição é prejudicada por espasmos da musculatura da faringe e do esôfago. Na evolução do quadro, ocorre a paralisia progressiva dos músculos, podendo levar ao coma e ao óbito. Todos os casos suspeitos de raiva devem ser investigados e notificados, e todo caso de agressão por animal transmissor da doença deve ser acompanhado de perto. A melhor forma de prevenir a ocorrência de agravo tão sério é a imunização, realizada nos animais e nos humanos. Todos os profissionais que manipulam animais transmissores de raiva durante a execução de suas atividades e, portanto, correm risco de mordedura, devem ser vacinados. E nesses incluem-se os agentes de combate às endemias. Dependendo do tipo de agressão, pode ser prescrito o soro antirrábico, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. O controle da doença envolve ações para restringir o número de animais vadios que devem ser recolhidos para abrigos adequados. No meio rural, é feita a identificação de criadouros de morcegos para que possam ser destruídos. Nos locais onde é comum as pessoas conviverem em grandes áreas verdes, as equipes de saúde devem orientá-los quanto ao risco de serem agredidos por micos e macacos. Essas eram as doenças transmissíveis por imunização. Agora nós vamos estudar outro grupo de doenças, que são as veiculadas pela água ou por alimentos contaminados. Mesmo que a ocorrência de algumas dessas doenças seja muito comum, é importante desenvolver atividades de vigilância para controlar e prevenir a evolução para formas mais graves nas pessoas doentes. Os alimentos e a água contaminada podem ser consumidos por várias pessoas ao mesmo tempo, o que faz com que grande parcela da população no mesmo período adoeçam, e isso pode gerar sérios problemas para a saúde coletiva. Para os profissionais de saúde, a ocorrência de doenças veiculadas pela água e alimentos contaminados irá gerar atividades ligadas à prevenção de novos casos e atenção aos indivíduos já doentes, pois quanto mais cedo forem identificados e tratados, melhor será a evolução, diminuindo o risco de transmissão para outras pessoas. A existência de doenças transmissíveis veiculadas pela água e alimentos contaminados sinaliza, além das deficiências de saneamento básico, a necessidade de mudança de hábitos da população para outros mais saudáveis, principalmente a respeito da higiene. A hepatite A é um tipo de hepatite em que a incidência vem aumentando progressivamente por causa das condições de higiene e saneamento básicos precários existentes em muitas cidades brasileiras. Sua ocorrência é também observada em instituições fechadas, como quartéis, creches e escolas, que têm fonte de água única, além da preparação de alimentos.
Nos países em desenvolvimento, as crianças e jovens são a faixa etária mais acometidas por essa doença. A transmissão ocorre pelo contágio fecal-oral, que é a ingestão de água e alimentos contaminados pelas fezes de doentes. Após a entrada do vírus causador da hepatite A, o HAV, no organismo, a doença pode manifestar-se entre 15 a 45 dias, em média 30 dias. A forma como o vírus da hepatite A afeta as funções do fígado é parecida com a da hepatite B. Os sintomas são bastante semelhantes ao da hepatite B, porém menos agressivos. As vigilâncias epidemiológica e sanitária devem trabalhar conjuntamente na tentativa de identificar a possível fonte de infecção relacionada com o ambiente e os alimentos, principalmente quando ocorre em frequência aumentada, ocasionando um surto. Os doentes devem receber orientação sobre como evitar a disseminação do vírus, aprendendo a lavar as mãos após o uso do vaso sanitário e a higienizar adequadamente as instalações sanitárias com água sanitária. Diante de uma epidemia, deve acontecer a investigação epidemiológica e tomadas as medidas de acordo com o sistema de vigilância epidemiológica. A febre tifoide é outra doença que está muito associada às condições de saneamento e hábitos individuais e é praticamente erradicada em países que superaram problemas relacionados à higiene pessoal e ambiental. No Brasil, continua de forma endêmica, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde as condições de vida são precárias. É transmitida pela água e alimentos, especialmente leite e derivados contaminados com fezes e urina de pacientes ou portador que contenham a bactéria, sendo que a contaminação ocorre pela manipulação do alimento por portadores. Após a ingestão do alimento contaminado, a bactéria invade a mucosa digestiva, atingindo os linfonodos regionais e a corrente sanguínea, que passa pelo intestino. Como proliferam em uma grande quantidade, muitas bactérias continuam a ser eliminadas pelas fezes. Os sintomas surgem, em média, em 2 semanas. Os indivíduos apresentam aumento do baço, falta de apetite, bradicardia, que é a diminuição dos batimentos cardíacos, manchas rosadas no tronco, obstrução intestinal ou diarreia, tosse seca e febre alta. O tratamento é feito com o uso de antibiótico para evitar a propagação da febre tifoide. Após a limpeza com água e sabão, é preciso realizar a desinfecção de vasos sanitários, além de se fazer o tratamento adequado dos dejetos. Os portadores, uma vez identificados pelos exames, devem ser tratados e afastados da manipulação de alimentos. A transmissão pela água pode ser evitada pela análise bacteriológica dos reservatórios de distribuição, de modo a garantir água de boa qualidade para a população. A transmissão por alimentos pode ser prevenida pela atenção à sua preparação, distribuição e armazenamento. Como ações de educação em saúde, os hábitos de higiene pessoal precisam ser destacados, principalmente a lavagem correta das mãos, que deve ser especialmente incentivada entre os manipuladores de alimentos e pessoas que trabalham diretamente com pacientes e crianças. A cólera é causada por uma doença bacteriana, o vibrião colérico, transportada pela água e por alimentos contaminados, principalmente se consumidos crus ou mal cozidos. Com a ingestão do alimento contaminado, a bactéria penetra no organismo e a doença pode manifestar em algumas horas ou em até 5 dias. Basicamente, a bactéria adere à mucosa intestinal e libera uma toxina, que bloqueia a absorção de água e de outros eletrólitos importantes para o funcionamento do organismo. Além disso, aumenta a excreção intestinal, fazendo com que o indivíduo contaminado tenha diarreia do tipo água de arroz, vômitos do abdominal e nas formas graves ele vai apresentar cãibras por causa da perda de potássio, choque hipovolêmico e desidratação. Em consequência da grande quantidade de líquidos eliminado pelos vômitos e diarreia, podendo ainda levar ao comprometimento dos rins.
Enquanto perdurar a eliminação da bactéria pelas fezes, o que pode ocorrer por cerca de 20 dias, a doença continuará a ser transmitida. As medidas de controle da cólera consistem na ingestão de água de boa qualidade, destino adequado dos dejetos e lixo, desenvolvimento de ações de educação em saúde e controle de higiene dos alimentos e da entrada de possíveis indivíduos portadores em portos, aeroportos e fronteiras. As fezes dos doentes hospitalizados devem ser tratadas com água sanitária antes de serem lançadas no esgoto. Para reduzir o risco de transmissão, é importante adotar medidas de higiene pessoal, alimentar e ambiental. No caso de surtos da doença, as medidas de prevenção e controle devem ser intensificadas, identificando as formas de contaminação e implementando o tratamento adequado. Agora, nós vamos discutir sobre algumas doenças transmitidas por vetores. A ocorrência dessas doenças é bastante elevada em nosso país, algumas delas endêmicas em determinadas regiões. O controle ainda é um desafio para os responsáveis pela vigilância epidemiológica, porque são muitos os determinantes envolvidos na sua transmissão, ganhando importância especial os associados ao desequilíbrio ambiental, quase sempre decorrente das interações do homem nas condições naturais. A ocupação desordenada das cidades, com o desmatamento de grandes áreas verdes, poluição das águas e acúmulo de lixo em locais sem saneamento, cria condições favoráveis à multiplicação de insetos e ratos, animais nocivos ao homem. A contaminação das águas com determinadas substâncias provoca a extinção de predadores naturais, de caramujos e larvas, facilitando a sua reprodução e aumentando para o homem o risco de exposição à doença. Entre essas doenças, vamos ressaltar algumas que merecem nossa atenção especial, por causa de sua importância coletiva e frequência com que ocorrem. A primeira das doenças transmitidas por vetores que vamos discutir é a dengue, que atualmente é considerada um problema de saúde pública, principalmente nos países tropicais, porque as condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento e a proliferação do vetor. Seu agente infeccioso é o vírus da dengue, e ele pode ser do tipo 1, 2, 3 ou 4, e o seu vetor é o mosquito Aedes aegypti. Com a penetração do vírus, a doença pode manifestar-se de 3 a 15 dias, em média 5 a 6 dias. A presença do vírus no organismo estimula a defesa do sistema imunológico e ocorrem alterações nos vasos sanguíneos e destruição de plaquetas, por isso que a dengue predispõe a sangramentos. A doença pode apresentar-se sob as formas de dengue clássica ou hemorrágica, sendo que a dengue clássica tem a duração de 5 a 7 dias, provocando febre de 39 a 40 graus, cefaleia, dor muscular, que é a mialgia, prostração, dor nas articulações, que é a artralgia, e na região retroorbitária, atrás dos olhos, náusea e vômito. Podem ocorrer pequenas manifestações hemorrágicas, como petequias, que são manchas vermelhas no corpo, epistaxe, que é o sangramento nasal, e gengivorragia, que é o sangramento da gengiva, e a dengue hemorrágica, com os sintomas iniciais semelhantes aos da dengue clássica, mas evoluem rapidamente para manifestações hemorrágicas mais intensas, como o sangramento gastrointestinal, como melena, que é o sangramento nas fezes, hematêmese, que é o sangramento no estômago, e enterorragia, que é o sangramento no intestino, além de hepatomegalia, que é o aumento do fígado, e insuficiência circulatória. O tratamento para a dengue é feito com antitérmicos e analgésicos, exceto os derivados do ácido acetil salicílico, o AAS, porque oferecem o risco de causar sangramento. A hidratação oral ou venosa deve ser administrada de acordo com cada caso. Para a identificação precoce de sinais de hemorragia, alguns sinais de alerta precisam ser observados, como dor abdominal, vômitos, hepatomegalia, hipotensão arterial, oligúria, que é a pouca urina, e a sonolência. Se for identificado esse quadro, é fundamental a adoção de medidas urgentes de hidratação venosa, o que vai exigir hospitalização.
todo caso suspeito deve ser notificado ao Serviço de Vigilância em Saúde. As ações do agente de combate às endemias consistem em orientar a comunidade quanto à importância do saneamento básico e das medidas de prevenção e controle, que consistem em não deixar água parada em garrafas, pneus ou vasos de planta, porque se tratarem de locais de proliferação do vetor. No trabalho de combate vetorial, o agente de combate às endemias é o profissional responsável pela execução das atividades de combate ao vetor, realizadas nos imóveis do município e seus distritos, e deve atualizar o cadastro de imóveis, usando o reconhecimento geográfico e levantar pontos estratégicos de sua área para que esses sejam cadastrados. Realizar pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índices e descobrimento de focos, identificar criadouros para identificar as larvas dos vetores, eliminar criadouros dos mosquitos em todos os imóveis, incluindo realização de mutirões de limpeza, orientar moradores e responsáveis para a eliminação e proteção de possíveis criadouros, que é a educação em saúde, executar a aplicação focal e residual como medida de complementar ao controle mecânico, aplicando larvicidas indicados. Registrar nos formulários específicos, de forma correta e completa, as informações referentes às atividades executadas em campo. Atuar junto aos domicílios, informando seus moradores sobre a doença, seus sintomas e risco. O agente transmissor e medidas de prevenção, além de comunicar ao supervisor de turma os obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho durante as visitas domiciliares. E como é o desenvolvimento do vetor? A fêmea coloca os ovos em água limpa e parada e inicia seu ciclo de desenvolvimento com a eclosão dos ovos em larvas que se transformam em pupas e viram um mosquito adulto. Em condições ambientais favoráveis, após a eclosão do ovo, o desenvolvimento do mosquito até a forma adulta pode levar um período de 10 dias. Por isso, a eliminação de criadouros deve ser realizada pelo menos uma vez por semana, assim o ciclo de vida do mosquito será interrompido. O acasalamento do Aedes aegypti acontece dentro ou ao redor das habitações, geralmente nos primeiros dias depois que o mosquito chega à fase adulta. Depois da cópula, as fêmeas precisam realizar a hematofagia, que é a alimentação com sangue, e é importante para o desenvolvimento completo dos ovos e sua maturação. Os ovos são depositados nas paredes dos criadouros, bem próximo à superfície da água, porém não diretamente sobre ela. Daí a importância de lavar com escova ou palha de aço as paredes dos recipientes, que não podem ser eliminados. Por exemplo, caixas d'água onde o ovo pode permanecer grudado. Os ovos têm resistência ao ressecamento muito rapidamente. Com apenas 15 horas após a postura, podem resistir a longos períodos de até 450 dias sem umidade. Essa resistência é uma grande vantagem para o mosquito, pois permite que os ovos sobrevivam por muitos meses em ambientes secos, até que o próximo período chuvoso e quente possibilitem a eclosão. Em condições favoráveis de umidade e temperatura, o desenvolvimento do embrião do mosquito é concluído em 48 horas. A resistência à dessecação permite também que os ovos sejam transportados a grandes distâncias, em recipientes secos. Esse aspecto importante do ciclo de vida do mosquito demonstra a necessidade de combate continuado aos criadouros e em todas as estações do ano. A leptospirose é uma doença grave que exige medidas de controle rígidas, porque causa sérios prejuízos à saúde dos indivíduos. Acontece principalmente nos períodos de chuva, quando pessoas que moram em comunidades com saneamento precário têm suas casas invadidas pelas águas de rios ou valas contaminadas com a bactéria que fica normalmente nos rins dos ratos, que é seu reservatório natural, e porque transmite
e transmite pela urina no meio ambiente, seja na água ou nos alimentos. Outra forma de contágio é o contato direto com embalagens de produtos comercializados em lugares que tenham ratos. A bactéria penetra no organismo por lesões na pele, mucosa da boca, do nariz e dos olhos ou pela pele íntegra se o período de imersão na água for demorado. A partir daí, a bactéria chega à corrente sanguínea e pode atingir o líquido cefalorraquidiano, que é o que protege o cérebro. As manifestações clínicas importantes surgem após o aumento da quantidade de bactérias circulantes, com os sintomas febre, mal-estar geral e cefaleia, podendo aparecer ou não icterícia. Todos os casos suspeitos devem ser comunicados aos serviços de saúde. O controle da leptospirose exige a adoção de medidas como a utilização de água de boa qualidade, controle da população de roedores, proteção dos trabalhadores expostos à urina de rato durante a execução de suas atividades, como os garis, agricultores, bombeiros, e armazenamento correto de alimentos em locais livres de roedores. Os dejetos devem ser Os dejetos dos doentes hospitalizados devem ser tratados com ácido bórico antes de lançados no esgoto. A malária é causada por um protozoário do gênero Plasmodium, transmitido pelo mosquito do gênero Anopheles, que após contaminado, permanece infectante por toda a vida. No Brasil, é uma das mais importantes doenças parasitárias. A maior parte dos casos atinge extensa área da Amazônia Legal, que é considerada área endêmica da doença em virtude de o mosquito vetor procriar em água e o fato de a região amazônica possuir a maior bacia hidrográfica do mundo. Além disso, nessa área há grandes desigualdades sociais e muitas pessoas vivem em condições de extrema pobreza, o que influencia a distribuição da doença. Na busca por melhores condições de vida e de saúde, essa população realiza intensos movimentos migratórios, possibilitando a contaminação por focos de Anopheles em outras regiões da Amazônia e do país. As fêmeas do mosquito são hematófagas, ou seja, alimentam-se de sangue humano ou animal e podem ficar infectadas. Ao picar a pele de uma pessoa, injetam a saliva com efeito coagulante, atingindo os pequenos vasos capilares. Juntamente com a saliva, é introduzido o parasita, que chega ao fígado, onde os plasmódios se multiplicam durante alguns dias sem causar dano ou produzir sintomas. Do fígado, milhares de larvas retornam à circulação sanguínea, invadindo as hemácias, que são as células do sangue que transportam oxigênio. Dentro delas, crescem e se multiplicam, desencadeando o processo que irá produzir as manifestações clínicas. A malária também pode ser transmitida pelo sangue de pessoa infectada por meio de injeção, transfusão de sangue ou uso compartilhado de seringas e agulhas. Os sintomas da doença são febre, cefaleia, náuseas, vômitos, astenia, que é a fraqueza, fadiga. Os sintomas iniciam com uma sensação súbita de frio, que dura cerca de 30 a 60 minutos, fazendo com que os lábios fiquem arroxeados e nesse momento pode ocorrer convulsão, quando a pessoa fica inconsciente e se debatendo. Principalmente em crianças, essa convulsão acontece. Em seguida, há uma sensação de calor que pode durar de 2 a 6 horas. O paciente começa a sentir-se quente, sua face fica avermelhada, seu pulso forte e sua pele seca e quente. A dor de cabeça é intensa, a temperatura do corpo pode alcançar 40 graus ou mais. Alguns doentes podem apresentar delírio, e quando a febre cede, o doente tem a sensação de alívio e tranquilidade. Com a multiplicação dos plasmódios na hemácia, elas se rompem, causando anemia intensa. A febre da malária ocorre em episódios intermitentes, porque ela vem e passa, depois volta e passa de novo. Geralmente vem todos os dias e até em horários parecidos. Os sintomas podem ser leves, moderados, graves ou até mesmo de urgência.
dependem da duração da febre. Os sintomas gerais no nível do parasita no sangue e da intensidade da anemia. Nas regiões não endêmicas, como é o caso de Minas Gerais, todo caso suspeito ou confirmado precisa ser investigado para providenciar o tratamento e prevenção de surtos, principalmente com o combate ao vetor. A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, transmitido por inseto do gênero Triatomídeo, popularmente conhecido como barbeiros, que constroem suas tocas nas paredes das casas feitas de pau a pique, principalmente. No Brasil, a extensa área territorial com grande incidência de casos, abrangendo desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul, destacando-se os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Sergipe e Bahia, como os de maior prevalência. Os sintomas iniciais variam de acordo com a fase da doença, que pode ser aguda ou crônica. A fase aguda costuma manifestar-se cerca de 5 a 4 dias após a infecção e apresenta febre pouco elevada, mal-estar geral, cefaleia, fraqueza, inchaço no local da picada do inseto, aumento de gânglios na nuca e pode haver comprometimento cardíaco. A contaminação acontece porque o barbeiro pica a pessoa, geralmente no rosto, defeca no momento da picada e a pessoa coça o local, levando as fezes infectadas para o local ferido pela picada. Às vezes, é possível perceber o local de entrada do parasita por 2 sinais. O sinal de Romanin, que é um inchaço do olho provocado porque a pessoa coça o olho com a mão que tocou nas fezes do barbeiro, ou o chagoma de inoculação, que é parecido com um furúnculo que sem pus na pele onde o barbeiro picou. A doença de evolução crônica pode demorar anos para se manifestar e apresentar-se sob forma indeterminada, cardíaca e digestiva, que é a mais grave e frequente. A forma indeterminada vem depois da fase aguda e pode ser simplesmente uma infecção sem sintomas, em que a pessoa tem a doença, mas não tem sintoma nenhum, que persiste por toda a vida ou voltar apenas décadas mais tarde, gerando a forma crônica. A forma cardíaca é a principal causa de limitação e morte entre os doentes chagásicos. Pode ser leve, com sinais só em eletrocardiograma ou mais graves, com insuficiência cardíaca progressiva. Seus sinais e sintomas podem ser palpitação, falta de ar, dor próximo ao coração, tonturas, desmaios, entre outros. Quando um doente nessa fase realiza exames de raio-x de tórax, geralmente o coração se revela aumentado, como um todo, o que é chamado de cardiomegalia chagásica. A forma digestiva apresenta alterações na movimentação e forma do trato digestivo. As manifestações mais frequentes são o aumento do esôfago, que é o megaesôfago, e do cólon, que é o megacólon, o intestino. Os sinais e sintomas do megaesôfago são dificuldade para engolir, vômito, dor epigástrica, dor torácica, soluços, excesso de salivação e emagrecimento. Os sinais e sintomas do megacólon incluem prisão e distensão abdominal. E, com a prevenção, é importante que os agentes de combate às endemias trabalhem no controle da população de insetos vetores. A esquistossomose mansônica é causada pelo parasita Schistosoma mansoni, que é o vetor, em que o vetor é o caramujo do gênero Bionfalaria, encontrado em todo o Brasil e presente nas águas de rios, lagos e outras fontes de água doce. O ciclo compreende 2 fases, uma dentro do caramujo e outra dentro do homem, que podem ser resumidas assim. Os ovos do esquistossoma são eliminados pelas fezes do homem, infectado na água ou próximo às fontes de água doce. Na água, eles eclodem,
momento em que são liberadas as larvas, chamadas de miracídios, que infectam o caramujo. Este, depois de 4 a 6 semanas, torna a eliminar o parasita sob a forma de cercária, que infectará as pessoas que tomarem banho nas fontes de água ou que nadarem descalças ou que andarem descalças às margens dessas fontes. As formas de manifestação da doença podem ser três: a dermatite cercariana, como uma reação alérgica no local de penetração do parasita, com inchaço, vermelhidão e coceira; a esquistossomose aguda ou a febre de Katayama, que acontece 3 a 7 semanas depois da infecção, com febre, perda de apetite, dor abdominal e cefaleia, podendo haver ainda diarreia, náuseas, vômitos e tosse seca; e a esquistossomose crônica, que acontece em torno de 6 meses após a infecção, com o comprometimento das funções intestinais e varia desde a queixa de diarreia com muco e sangue até o rompimento de varizes do esôfago e hipertensão dos vasos do fígado, levando a ascite, que é a barriga d'água, quando a barriga da pessoa cresce bastante e tem bastante líquido nos tecidos abdominais. A construção de fossas sépticas e educação da população para não defecar próximo a fontes de água é essencial para controlar a doença, além de evitar banhos em rios com lagos com os caramujos. Agora, nós vamos discutir sobre as doenças causadas por ectoparasitas, que são parasitas externos, a escabiose e a pediculose. Elas são doenças transmissíveis responsáveis por atingir grandes grupos de população que vivem em aglomerados, principalmente creches e escolas. Geralmente, acontecem por condições de higiene inadequadas, presentes em ambientes com condições sanitárias ou de higiene pessoal desfavorável. A escabiose é a sarna, que gera uma coceira intensa. Para evitar sua transmissão, roupas de uso e de cama da pessoa doente devem ser trocadas e lavadas todos os dias, manipuladas separadamente e fervidas. A pediculose é o piolho comum que fica no couro cabeludo e se alimenta do sangue da pessoa, provocando coceira. Para prevenir a infestação, devemos manter os cabelos sempre limpos e prender se forem longos. Por último, vamos discutir algumas doenças provocadas por endoparasitas, os vermes. No slide que vamos ver agora, tem a diferença entre duas doenças que são causadas pelo mesmo verme. A teníase, que é popularmente chamada de solitária, é adquirida através da ingestão de carne de boi ou de porco mal cozida, que contém as larvas do verme Taenia solium ou Taenia saginata. A solitária é uma parasitose intestinal que pode provocar dores abdominais, náuseas, debilidade, perda de peso, diarreia ou constipação. Quando o parasita permanece no intestino, é considerado benigno e pode ser necessária a cirurgia se houver penetração em apêndice, colédoco ou ducto pancreático. Por causa do crescimento exagerado do parasita, a infestação pode ser percebida pela eliminação espontânea de proglotes, que são pequenos pedaços do verme nas fezes. Em alguns casos, podem causar retardo no crescimento e desenvolvimento das crianças e baixa produtividade no adulto. Já a cisticercose é provocada pela ingestão de ovos em água ou alimentos contaminados, também de Taenia solium, que vai se fixar em vários tecidos humanos. As formas graves estão localizadas no sistema nervoso central e apresentam sintomas neuropsiquiátricos como convulsões, distúrbio de comportamento e hipertensão intracraniana e oftálmicos. As complicações mais frequentes são deficiência visual, epilepsia, entre outras. As principais formas de evitar o contágio por esse verme são trabalhos educativos da população, bloqueio de foco do complexo teníase-cisticercose, inspeção sanitária da carne, fiscalização de produtos de origem vegetal e cuidados na suinocultura.
A ascite ou lombriga é uma doença parasitária causada por um euminto. Normalmente não tem sintomas, mas pode manifestar-se por dor abdominal, diarreia, náuseas e anorexia. Quando tem grande número de parasitas, pode acontecer a obstrução intestinal. A ingestão dos ovos infectantes do parasita vindo do solo, água ou alimentos contaminados com fezes humanas provoca a doença. A amebíase é a infecção causada por protozoário chamado de entamoeba histolítica. Esse parasita geralmente habita o intestino, onde provoca desconforto abdominal leve ou moderado, com sangue e muco nas fezes, além de uma diarreia aguda e fulminante, de caráter sanguinolento ou com muco, acompanhada de febre e calafrios. Nos casos mais graves, disseminam pela corrente sanguínea, provocando abscessos no fígado, nos pulmões ou no cérebro. Quando não diagnosticada a tempo, podem levar o paciente a óbito. Tanto para a ascaridíase quanto para a amebíase, as medidas de controle são educação em saúde, para que a população adotem formas de higiene adequada, evitando a contaminação da água e de alimentos. Nossa aula está chegando ao fim e hoje nós discutimos várias doenças e suas formas de controle. Começando pela função da vacinação, que estimula a formação de imunidade no organismo para que quando a pessoa tenha contato com a doença, o organismo tenha anticorpos que vão combater esse micro-organismo e evitar que ocorra a doença. Vimos várias doenças que são evitáveis pela vacinação e falamos da importância de manter todas as vacinas atualizadas, pois elas evitam doenças como a hepatite B, que é transmitida pelo sangue e acomete o fígado, a poliomielite, que é a paralisia infantil, o tétano, que provoca contrações musculares que podem levar à morte por asfixia, porque o pulmão não expande, principalmente em recém-nascidos, que é o tétano neonatal, a coqueluche, que provoca tosse intensa e dificulta a respiração, além de difteria, que provoca infecção grave da garganta, meningite, que causa infecção no sistema nervoso, rubéola, que causa manchas vermelhas que coçam no corpo, sendo que o caso mais grave é quando a gestante contrai a doença e passa para o feto, sarampo, que também causa manchas vermelhas que coçam, febre amarela, que provoca alterações hepáticas, cachumba, que provoca inchaço das glândulas salivares, varicela ou catapora, que causa manchas vermelhas que coçam, e raiva humana, que é letal. Sendo que algumas dessas doenças são muito contagiosas, como a varicela ou catapora e a rubéola. E algumas vezes há surtos e epidemias dessas doenças, sendo necessários fazer a vacinação de bloqueio para controlar a transmissão da doença. Então, é uma variedade tão grande de doenças que as vacinas podem evitar que nós conseguimos entender a importância de fazer uma vacinação adequada de toda a população. Vimos também doenças veiculadas por água e alimentos contaminados, como a cólera, que provoca vômitos e diarreia, tão grave que pode causar desidratação e chegar até a morte, febre tifoide, que causa diminuição dos batimentos cardíacos e sintomas digestivos, como dor e obstrução intestinal, a hepatite A, que apresenta comprometimento hepático, em que as medidas de saneamento adequadas são importantes para evitar essa transmissão. Também vimos as doenças transmitidas por vetores, como a dengue, que é causada pela picada do mosquito Aedes aegypti, e é um grave problema de saúde pública porque causa epidemias frequentes e pode levar à morte em sua forma mais grave, a dengue hemorrágica, sendo que o controle da doença é por meio da eliminação dos criadores do mosquito. A leptospirose, que é provocada pelo contato com urina de rato, sendo que a manifestação mais grave da doença é a doença renal grave e doença cardiovascular, e a forma de controle dessa doença é o saneamento básico eficaz e medida de higiene correta. A malária, que é causada pela picada do mosquito Anopheles e provoca crises de febre.
A doença de Chagas, que é causada pelo barbeiro e pode causar alterações como o aumento do tamanho do órgão, como o coração e o esôfago, e a esquistossomose maçônica, provocada por um parasita presente no caramujo e provoca como sintoma mais grave a barriga d'água. Estudamos também as doenças causadas por ectoparasitas, que são a escabiose ou a sarna e a pediculose ou piolho, sendo que ambas necessitam de um controle de higiene adequado para evitar a transmissão. Vimos também doenças causadas por endoparasitas, as verminoses, como solitária, a cisticercose, a ascaridíase e a amebíase, que para serem evitados, são necessários tomar medidas de higiene para evitar contaminar a água e os alimentos com fezes humanas que contenham ovos ou larvas dos vermes, e para a solitária, não consumir carne de boi ou porco mal cozida. Nós chegamos ao fim da nossa aula e espero que tenha sido esclarecedor a todos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo ambiente virtual de aprendizagem. Obrigada!